Paz e luz a todos os nossos irmãos, que o Espírito de revelação possa trazer a você a luz grandiosa do Todo-Poderoso diante de uma palavra que normalmente os pastores não pregam, omitem, e que para mim é de vital importância na vitória de Davi sobre o gigante Golias. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Você vai ficar impressionado porque pregam que Davi derrotou o gigante Golias apenas com a pedra que ele jogou de sua funda, uma espécie de estilingue. E não foi. Com a pedra ele derrubou o gigante, mas não o matou. Preste atenção, porque quando você derruba o inimigo e não o mata, ele levanta contra você de forma mais violenta do que estava antes. Claro, se do jeito que ele estava antes ele não conseguiu derrotar você, derrotar seus projetos, derrotar seus sonhos, apenas te assustou, porque ele assustava todo mundo de Israel e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Agora a situação era grave, porque ele estava no chão e Davi não podia perder tempo. Esse time da derrubada do inimigo e do uso da espada é que muitos cristãos são levados à derrota, ao fracasso, porque na hora de cortar a cabeça do gigante, do inimigo, ele vai orar. Está lembrado o que aconteceu com o povo de Israel? O inimigo veio atrás e o povo começou a clamar a Deus. E Deus então falou com Moisés: parem de clamar, diga ao povo que marche. Tem que marchar, tem que marchar, tem que marchar. O momento da oração já ficou, o momento do sacrifício já ficou, o momento da unção já ficou. Tem que marchar, tem que ir para cima, tem que usar a espada. Então o povo marchou e o mar se abriu. E foi o que aconteceu com Davi. A palavra-chave de tudo está no versículo 51, que diz assim: pelo que correu Davi. A palavra é correr. Correu Davi para cima do filisteu, tomou-lhe a espada. Preste atenção, ele correu para onde? Não do inimigo, mas para cima do inimigo. Segundo, isso aqui é sério demais, porque há muitas pessoas que dizem: eu não posso nem subir, porque eles falam que quem sobe, a queda de quem está em cima é mais forte, é pior do que quem está embaixo. Então o inimigo já me bloqueou a cabeça para eu não subir. Olha como que os chavões das ideias fracas do inimigo tentam, com um anzol, fisgar sua mente e dominar você, dominar sua fé, dominar seu futuro, dominar suas ações. Porque dominou a cabeça, domina as ações. Então, Davi correu, atacou o inimigo, tomou a espada dele. Outro detalhe importantíssimo: a sua espada
está com o inimigo, com o seu inimigo. E é tão impressionante isso, que nós nos deparamos mais para frente ao ler a história de Davi, que foi a espada que Davi tomou do gigante, que ele usou para resgatar de volta o que era seu, quando os filisteus queimaram os arraiais onde morava Davi e seus guerreiros, e ele então consultou a Deus para saber o que ele iria fazer, e o Espírito de Deus, usando o profeta, falou para Davi: vai atrás e persegue os teus inimigos, persegue-os e os encontrarás, persegue-os e os encontrarás. E Davi perseguiu, os encontrou e tomou de volta tudo aquilo que eles haviam roubado da cidade de Davi, do arraial de Davi. E essa batalha ficou muito conhecida com o nome do lugar onde Davi estava, que até hoje é muito famosa, a Batalha de Ziclag, o lugar onde Davi perseguiu o inimigo. Você vê que há muitos cristãos que nos dias de hoje vivem sofrendo perseguições dos inimigos, que sempre quer tomar da pessoa o que ela tem, roubar da pessoa o que ela tem, e nunca eles perseguem o inimigo. Então está na hora de você virar o jogo, é hora de você perseguir o inimigo. Mas a palavra-chave que eu quero que você seja revelado, encontre neste texto sagrado é: e correu Davi, a pressa. Ele correu, pegou a espada, desembainhou-a e matou o gigante, cortando-lhe a cabeça. Então ele pegou a cabeça do gigante, levantou, para todo o povo filisteu ver e ter medo. Seus inimigos precisam ter medo de você. Medo. E ali Davi conquistou a confiança do povo de Israel, porque até então Davi não era nada em Israel. O que ele era? Nada. Ele era um pastor. Ele não era nada. Mas a partir daquele momento, ele se tornou um forte candidato ao trono de Israel, porque havia um edito do rei, uma ordem do rei, um edital do rei, que quem derrotasse Golias poderia se casar com a filha do rei, Saul, e certamente seria príncipe, porque é filha do rei e princesa. Casando com a princesa, ele seria príncipe e futuro herdeiro do trono. Davi sabia que ali era uma decisão, mas tudo dependia do time, do tempo entre a queda do gigante e a rapidez de pegar a espada dele e cortar-lhe a cabeça. E ele foi rápido. Diz a Bíblia que ele correu. Em momento algum na Bíblia a gente lê que Davi tenha corrido de alguma situação.
Não pode raciocinar. Um dia eu disse para uma irmã, eu falei: olha, minha amada irmã, o seu sacrifício é esse aqui, ó. Faça, que Deus vai agir, porque o sacrifício gera o milagre. O que gera o milagre não sou eu, não é o Monte Manaim, mas o seu sacrifício. Ela falou: eu vou pensar. Eu falei: não pensa não. Na minha terra eles usam dizer o seguinte: quem pensa não casa. Por quê? Porque quando você vai pensar, você dá espaço para criar dúvidas dentro de você. Quando você não pensa e age pela fé, e é interessante, o culto é racional, mas a fé, ela não é racional. A fé é sobrenatural. A fé impulsiona você a não agir pela razão, mas agir por fé. Então você fica como que dopado por uma fé violenta. E ao invés de você raciocinar como um homem normal, você age como um homem sobrenatural, uma mulher sobrenatural que crê no impossível, que acredita no invisível. Como disse Paulo, que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então é esta fé que te faz enxergar o que os outros não enxergam. É a fé da tribo de Efraim. Crê no que ninguém crê, sonha o que ninguém sonha, confia o que ninguém confia, acredita o que ninguém acredita e vence onde os outros perderam. Então Davi era assim. Paulo chama esta fé de uma espécie de loucura. Uma espécie de loucura. O dia que a minha filha me contou que ela estava com 2 tumores na garganta, a apóstola Sol, Daniela Carvalho, e que ela não podia mais cantar, que ela não ia poder nem pregar. Ela ia operar, mas ela ia ficar com a voz debilitada e tinha que operar depressa. E ela então procurou uma outra médica, fonoaudióloga, para analisar, e a situação era grave, que ela me contou. Eu falei: sacrifica. Ela tinha terminado de pagar um carro, a prestação. Ela ficou, parece-me que 2 anos pagando o carro. Ela tinha dado a última prestação. E eu falei para ela: sacrifica. Você pode sacrificar e ser curada, ou você pode ficar com o carro e não ser curada, porque o que Deus quer é o seu carro. Não pode ter dó da pessoa, porque na hora eu olhei para minha filha e o pensamento é o seguinte: tadinha da minha filha, ela ficou 2 anos pagando esse carro. Não pode ter dó, não pode raciocinar, tem que cortar na carne. O sacrifício tem que cortar na carne. É pegar ou largar. E eu falei isso para ela: você quer ser curada? Sacrifica. Ela falou: é agora. Pegou o carro, falei: leva, coloca lá no altar, lá no Monte Manaim. Ela levou, entrou com o carro no meio da multidão e deu de oferta.
Com o dinheiro daquele carro nós compramos o trator para o Monte Manaim. Então, essa atitude que corta na carne é que chama sacrifício. É o sacrifício. Então Davi, quando viu o gigante no chão, ele não esperou para agir. Ele não pensou para agir. Ele correu lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. E levantou a cabeça do gigante para cima e mostrou. Eu conheço lá o Vale do Carvalho, ou o Vale do Elá, em Israel, e aonde aconteceu o embate. Numa montanha estava o povo de Israel, e do outro lado estavam os filisteus. E eles assistiam o desafio. E é tão impressionante o lugar que é marcado e muito visitado por pessoas do mundo inteiro, quando Davi derrotou o gigante. Os inimigos do povo de Israel, os filisteus, que roubavam de Israel tudo o que Israel colhia, recuaram. Essa lição é fantástica. Os seus inimigos vão recuar, vão fugir de você, vão correr de você quando você correr para cima deles. Tem que ir para cima, tem que ir para cima, tem que ir para cima, tem que ir para cima. Eu não deixei em momento algum a minha filha perguntar. Eu fui para cima, ela sacrificou e ela foi curada. Outro dia eu perguntei para ela: você quer o carro de volta junto com os 2 tumores? Porque foi na hora. Eu enfiei a mão na garganta dela e tirei, na presença de milhares de pessoas que estavam ali. Você quer o carro de volta e os tumores também? Ela falou: que isso, pai? Que isso? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você vai dizer isso com o enterro dos seus inimigos. O jogo é pesado, tem que ir para cima, tem que enterrar os inimigos para que você fique de pé, fique vivo, vença. E não basta apenas derrubar, não basta jogar no chão, não basta apenas a pedra que Davi atirou da funda. É preciso cortar a cabeça do inimigo. E os seus inimigos precisam enxergar em você, os seus inimigos espirituais. Nós estamos tratando do mundo espiritual. Precisam enxergar em você a coragem de Davi, a força de Davi, a determinação de Davi, e na sua mão a espada que é sua, porque aquela espada para o resto da vida ficou com Davi. Tão impressionante isso, que ela esteve com o sacerdote que guardou a espada para Davi junto com o éfode, e depois Davi levou a espada, colocou no palácio do rei, porque Davi para sempre olhava para a espada e se lembrava: esta espada é a espada do arcanjo Miguel, que Deus usou para tomá-la do inimigo. E é interessante que a espada representa a força, representa a vitória, representa o ataque, representa a reação, representa aquilo que está te atingindo e que agora passa para sua mão para você atingir o inimigo. Enquanto você não reagir, o inimigo vai dominar a sua vida, vai dominar você, vai dominar sua situação financeira, vai dominar sua saúde, vai dominar sua casa. Na hora que você reagir, você vai dominar o inimigo. A Bíblia diz que o vencido se torna escravo do vencedor. Ou seja,
Na batalha espiritual é assim. Enquanto os seus inimigos espirituais estão vencendo a parada, eles fazem de você escravo. Mas quando você passa a vencer, então eles passam a ser seus escravos e você passa a ser o vencedor. Por isso que a glória de Deus está sobre os vencedores. Não há promessa para os derrotados, porque normalmente os derrotados são fracos. Os derrotados são covardes, que não atacam o inimigo. Mas você não é covarde. Você precisa da espada. Só isso, porque a fé de Davi você tem. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu uso agora do poder espiritual do talite de Jeová Jiré, levanto a minha mão direita na direção deste homem, desta mulher, em qualquer parte do Brasil e do mundo que estiver me assistindo, me ouvindo. E em nome de Jesus, eu profetizo a posse da espada. Eu profetizo o enterro dos inimigos, para que esta pessoa obedeça a voz do profeta, enterre seus inimigos e proclame a sua vitória. A situação desta mulher, deste homem, deste jovem não pode continuar assim. Pai, é preciso mudar isso. E para mudar, esta pessoa precisa de ter a ousadia de Davi, a determinação de Davi, a garra de Davi, que era uma águia. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a determinação, a garra de Davi, a disciplina de Davi, a coragem de Davi, para a vida desta mulher, para a vida deste homem, para a vida deste jovem, deste adolescente. Em nome de Jesus. E assim seja.